Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio e hoje é uma honra, uma satisfação enorme estar recebendo aqui no podcast do Clube de Negócios Michel Fadul, arquiteto renomado, mais de 20 anos de profissão e claro, sem dúvida alguma o cara hoje é internacional, tem projetos em várias partes do Brasil e do mundo. E hoje, Michel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma satisfação enorme receber você. Uma agenda cheia, mas conseguimos trazê-lo ao nosso podcast. Eu quero ler um pouquinho aqui sobre o histórico. Isso aqui é só um terço do histórico dele, tá bom? O Michel, ele é especialista em implantação e consultoria de sistema de qualidade. Michel foi premiado pela Casa Cor 2012, tá? Com o prêmio Melhor Ambiente Luminotécnico pelo ambiente banheiro público masculino, além de ser colaborador, além de colaborar desde 2014 com o Instituto Tecnológico e Ambiental da Amazônia, o ITAM, dando aula nos cursos de desenho técnico, técnico em edificações e técnico em segurança do trabalho. Michel, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, João. É um prazer imenso a gente estar juntos novamente, né? Conseguimos ajustar nossas agendas, a minha, a sua. E é legal, porque a gente vai fazer um bate-papo muito interessante sobre arquitetura, sobre tendências, o que está acontecendo no mercado, materiais, tecnologias, e isso é muito bacana, né? É a nossa praia, né? Verdade. Então, olha, Michel, já entrando, eu falei no início que o Michel, ele também tem projetos, já desenvolveu e também desenvolve projetos internacionais. Eu sei que você está em outros estados também. Pode falar um pouquinho para a gente, Michel, sobre isso? Olha só, nós temos, como o escritório, a primeira linha do escritório começou fora do Brasil. Eu fui fazer um mestrado fora do Brasil, fui fazer um mestrado na Espanha. E num momento determinado, eu decidi abrir o escritório lá. Então, o escritório foi aberto inicialmente na Espanha e, posteriormente, nós montamos a filial do Brasil. Então, o que acontece? O escritório da Espanha ele nos deu uma certa liberdade para conhecer novas tecnologias, novos materiais. Aprendemos da maneira mais difícil, né, o que é o trato com o cliente, o que é o grau de exigências que um projeto te pede. Então a gente acabou se adequando ao nível, ao padrão europeu de projetos. Então, tu vens com um nível de qualidade muito mais elevado, tecnologias de projeto, a gente usa uma linha de ferramentas, se tu tivesse a oportunidade de ver, que alguns projetos a gente consegue fazer com uma velocidade maior e, em contrapartida, a gente consegue adequar e visualizar exatamente como vai ficar o teu projeto. Isso é, se a gente escolhe o revestimento X, Y, Z, se a gente escolhe a cor de tinta da parede, se a gente vê os efeitos de iluminação que aquela casa vai ter, então tu já vai vendo o 3D passeando pelos ambientes, num passeio virtual, só que tu consegues ter o que a gente chama de realidade aumentada. Então tu consegues ter a real visualização do teu projeto de uma maneira muito simples. Claro, tem todo um background por trás, né? Uma equipe que vai estar trabalhando e tudo mais, mas a gente consegue que aquele cliente, quando ele compra o projeto, ele não fica mais com aquelas plantas chapadas do tipo planta baixa, layout e tudo mais. Ele consegue ter uma visão 3D de todo o projeto, mas com a capacidade técnica muito próxima da realidade, que essa era a nossa maior preocupação. Quer dizer, quando você compra um projeto, não tem coisa pior, João, do que tu chegares numa obra e no meio da obra tu chegares e dizer, bom, essa porta eu não quero mais aqui, eu quero ali. Cara, é um transtorno, é uma mudança de projeto, é custo, são retrabalhos, atraso de obra, tudo vai elevando a um final que não é tão feliz. Né? Então a gente acaba tendo aí um problema grave de atraso de obra. Então, com essas tecnologias que a gente trouxe da Espanha, a gente acaba tendo uma velocidade, e principalmente para aqueles clientes que são primeiriços, que não conhecem uma obra, nunca participaram, que têm certas dificuldades até de visualização, a gente consegue fazer uma implementação de materiais, de texturas, de visualização, e ele consegue entender como funciona tudo isso. Então, a experiência que a gente tem de obras fora do Brasil é um pouco isso. Nós estamos agora nós entregamos uma joalheria na Suíça,
de um grupo brasileiro que já está na Suíça há muitos anos, obras na Espanha nós fizemos. Então, essa situação a gente acaba tendo grandes contatos com esse público, né, que não deixam de ser grandes investidores. Para você ter uma ideia, esse grupo suíço ele está investindo agora no Brasil num projeto de compra de apartamentos para fazer Airbnb. Legal. Quer dizer, é um mercado... Né? Exato, é um mercado que a gente é uma coisa que a gente passa batido, né? Mas é algo que lá na frente eles já estão visualizando que é uma coisa que funciona. Então, qual é a tendência? Eles me chamaram, nós fizemos já uma sequência de projetos, onde, claro, como é um projeto comercial, a gente não pode perder o foco de valores. Isso é fato. Né? Então eu não posso fazer aquele projeto que é uma viagem que vai ter materiais exclusivos e os valores subam absurdamente, que o investimento, o payback desse investimento, ele vai demorar muito mais tempo. Então, qual foi a ideia? Nós fizemos um ajuste de valores para esse mercado que ele quer investir. Então, nós pegamos uma média de apartamentos, tamanhos, custos, e a partir daí a gente faz um projeto, entre aspas, entre parênteses, padrão. E aí a gente consegue embalar isso num processo de custo-benefício, e esse projeto ele consegue se pagar num tempo menor, né, reduzido. E a ideia que ele tem é essa. Então nós já estamos começando no interior de São Paulo com algumas obras que vão começar, eu acho que a partir de 2024. Os apartamentos já estão em construção, né? Que isso é outra questão. São apartamentos em construção, no caso. Em construção, sempre. Apartamentos em planta. Questão de valores. Você é do meio, você sabe como é que funciona, né? Um apartamento pronto, ele é 3 vezes mais caro do que se você compra ele num investimento inicial. Então, o acertar a compra é o primeiro passo para dar certo no investimento, né? Então, essa assessoria, que é o que você deu aí um pouco do spoiler do que a gente faz, essa assessoria nós fazemos com nossos clientes. Quer dizer, tu imaginas, um cara que está na Suíça, completamente fora do mercado do Brasil, a gente tenta passar para ele uma embalagem de como vai ser a proposta, e a partir daí ele começa a desenvolver custos e a gente vai, digamos, dilapidando ou ajustando esse diamante, né? Vai polindo esse diamante. E Michel, já continuando nesse segmento que nós estamos falando aqui um pouquinho, fala um pouquinho pra gente como funciona o teu trabalho do teu sistema de qualidade. Por exemplo, você está falando aí que está atendendo um grupo, né, que já teve uma visão de investimento e você já está nesse projeto. Como funciona o teu sistema de qualidade dentro de um projeto? Legal. Em 2007, 2008, ainda morando na Espanha, eu participei, nós trabalhamos eu trabalhei dentro de uma empresa que foi um braço do governo espanhol. Então ali eu aprendi a respeito das normativas de certificação do mercado, da marcação CE, que é da Comunidade Europeia. Então imagina uma coisa, imagina que tu tens um produto como um telefone, onde tu consegues que esse produto saia da Espanha, onde ele foi fabricado, e ele consiga ser vendido em qualquer país da União Europeia sem precisar fazer qualquer ensaio. Então é como se tu fizesses um stand, um mínimo de qualidade, e a partir daí esse processo começasse a fazer uma circulação no mercado completo. Tu não tens mais que fazer nenhum ensaio, é como se fosse um padrão, uma normativa mínima, e a partir daí tu tens toda uma liberação de circulação. Muito bem. Como eu fui auditor de produtos, claro, pela minha formação como arquiteto, eu foquei diretamente em produtos do mercado da construção civil. Então, qual é o grande X da questão nessa história? Qual é o grande salto da história, que a gente chama lá no escritório de salto quântico, né? Quer dizer, quando tu começas a ver que um produto tem que ter um mínimo de qualidade para ele poder disparar para esse mercado. Então, essa visão de qualidade, de ter o cliente num pedestal acima do nível, que é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, quer dizer, às vezes a pessoa vende e parece que ele não está vendendo, parece que o cliente está comprando dele, né? Quer dizer, aquela situação meio que difícil, problemática, burocrática. Então, qual é a ideia? Tu venderes um produto de qualidade para esse cliente e conheceres o produto que tu estás vendendo, que é o mais importante. Então, por exemplo, nós fazemos alguns acordos comerciais com algumas indústrias e algumas empresas.
Sejam locais, sejam de serviços, sejam de produtos e tudo mais. Qual é a ideia? Que esse produto, quando ele passe por esse sistema de qualidade que nós colocamos dentro do escritório, então imagina, eu estou fazendo uma bancada de granito para a tua casa. Essa bancada ela tem que passar esse produto que a gente está escolhendo. Primeiro, a gente quer alguns produtos que sejam diferentes do mercado. E na parceria também, né, Michel? Muito. Você fala sempre falando da parceria, né? Com uma fábrica de granito, uma loja de planejado. É sempre interessante falar porque aí você tem a garantia para que você possa oferecer um trabalho de qualidade para entregar qualidade junto com o serviço que você já entrega. Ainda vou mais além. Hoje todo mundo quer preço, na verdade. Então, o processo que nós temos de acordos comerciais com algumas lojas, qual é? Valores. Imagina, o João compra os móveis planejados. Vamos citar o exemplo dos móveis planejados que você colocou aqui. Compra uma vez para tu fazeres a tua casa. O escritório está comprando todo mês 4, 5 projetos. Então é como se você estivesse comprando no atacado e no varejo. É a mesma proposta, só que com uma grande diferença. Os projetos que vão pelo escritório vão com um nível de atenção muito maior. Então, pelo fato da gente ter um detalhamento de projeto mais intenso, mais dedicado, as exigências que eu faço com a loja também não são pequenas. Então, esse padrão de qualidade, qual é? Que a loja, quando entre para trabalhar dentro do escritório, ela cumpra o mínimo. Sim, claro. Então, a gente faz uma espécie de um filtro. Porque, querendo ou não, está atrelado à tua prestação de serviço. Não tem jeito. Né? Então, por isso que a gente fala o sistema de qualidade. Como é que você vai entregar? O Michel entregou um projeto de altíssima qualidade e aí você vai indicar os móveis, ou pode ser qualquer outra coisa do projeto que não esteja no mesmo padrão aí. Mas entende uma coisa, isso não quer dizer que eu esteja obrigando o meu cliente a comprar. A gente abre um leque de lojas parceiras. Cabe ao cliente escolher. Se ele achar que ele tem um amigo que funciona, muito bem, ele pode fazer diretamente com ele. Damos todo o suporte e se a gente vê que a empresa vai apresentar algum problema ou está apresentando algum problema, a gente comunica o cliente, ele entra em contato diretamente com a pessoa, né? Já que foi uma negociação feita que partiu dele. Então isso nos dá muita tranquilidade, muita abertura, de não fechar portas, de não abrir. Eu acho que é uma questão que a gente tem Deixa o cliente à vontade. Sempre. Deixa o cliente. Michel, fala um pouquinho pra gente nesses 20 anos, mais de 20 anos de Michel Fadot Arquitetura. Fala um pouquinho pra gente os projetos que te encantaram. Eu acho que se a gente começar a citar um por um, a gente vai esquecer algum. Pode ser dois, somente dois. Legal. Eu acho que tivemos projetos assim que foram bem emblemáticos dentro do escritório, né? Eu acho que o primeiro deles, que foi o projeto que iniciou que foi uma espécie de um catalisador em todo esse processo, foi o Casa Cor, né? Eu acho que o Casa Cor foi o projeto que a gente entrou assim, de cabeça, fazendo um projeto diferente, com uma sem limites, né? Porque geralmente o cliente te coloca alguns limites, seja financeiro, seja de gostos, seja uma coisa mais de estética, que para ele seja uma coisa mais limitada. E o Casa Cor é bacana porque ele te expande, né? Aquela situação onde você faz tudo sem limite, né? O céu é o limite, como a gente sempre costuma dizer num evento de Casa Cor. Então, eu lembro que eu tinha acabado de chegar da Espanha e a gente estava começando Isso 2008, 2009, né? E aí o Casa Cor foi em 2010, 2011, uma coisa assim. 2012. Esse foi o primeiro, porque nós tínhamos... Porque, o que acontece? O Escritório do Brasil, para ele abrir, eu fiquei precisando vir a cada ano, 1, 2 vezes, para ver todo o processo, acordos comerciais, gestões. Então, não foi muito rápido a abertura, né? E a gente estando na Espanha, com a base, eu não podia também me ausentar muito tempo de lá. E aí o que acontece? Quando chegou na abertura do Casa Cor, eu lembro que um dos proprietários da franquia Casa Cor me ligou e me disse: pô, Michel, eu queria que você participasse do Casa Cor, vai ser um prazer a gente trabalhar. Só que tem um porém, amigo. A gente só tem o espaço disponível, o banheiro, que é algo que ninguém quer. Por quê? Porque o banheiro é aquele espaço onde é o banheiro realmente da mostra e você acaba tendo uma situação onde você participa desse espaço, cara, e ainda mais sendo masculino. O cara entra, faz o que tem que fazer e vai embora, pô. Eu digo, não, cara, a gente tem que fazer uma situação completamente diferente. E foi um projeto
que foi um barato, cara, porque deu tudo errado. E eu acho que é dessas dificuldades que a gente tira as melhores ideias. Posso concordar com isso. E aí o que acontece? E nesse projeto foi muito bacana, porque o projeto veio todo da Espanha, né? Era um ambiente onde nós íamos simular que você estava dentro do banheiro de uma nave espacial, de uma nave Enterprise. Era essa a ideia, né? E nesse momento a gente não tinha acesso aos locais do Casa-Cor, só tínhamos as plantas e dizia, é uma planta num ambiente que vai ser reformado, ponto. Não temos maiores informações. Cara, fizemos uma viagem no projeto, um teto todo de vidro, simulações de que a nave estava sendo atacada, disparando alarmes, sirenes, vibrações de parede. Era uma viagem no projeto. Como o Casa-Cor exige, quer dizer, sim, o céu é o limite, você pode modificar uma série de situações. Por que isso? Porque eu precisava tirar o foco da atenção que aquilo era um banheiro masculino que ninguém olhava, pô. E o meu patrocinador, no caso a Deca, que é um dos patrocinadores do Casa-Cor, ela queria botar as peças mais exclusivas. Agora imagina, uma peça exclusiva num banheiro que ninguém vai prestar atenção, cara, é um tiro no pé. Eu digo, não, a gente tem que sair dessa situação que só te puxa, desse bucle que só te puxa para baixo. Vamos tentar tirar partido disso. Fazer com que o banheiro seja realmente um lugar chamativo. E aí quando a gente está com todo o projeto pronto, acho que faltando uns 60 dias para a inauguração, eles abrem para a gente começar a obra. Cara... João, você não faz ideia, o ambiente era uma coisa, foi dentro daquela antiga importadora de Ferrari, lembra? Sim, lembro. E tinha próximo ao Polo Joalheiro. Exatamente, que hoje é um atacadão. Né? E aí o que acontece? A minha ala, que é onde ficava esse banheiro, era a ala que não ia ser reformada, que ia manter a estrutura antiga. Cara, nós estamos falando de uma estrutura de madeira, com um teto todo de madeira, e nós íamos fazer uma estrutura toda de vidro que não ia suportar peso. E aí a gente vem com o quesito de segurança, que ele aborta toda e qualquer ideia. Se a segurança não vai para frente, aborta essa ideia e a gente começa do zero. Meu amigo, em 60 dias nós tivemos que repensar todo o projeto, refazê-lo, reapresentar a equipe do Casa-Cor, que é um grupo que estava em São Paulo, e eles têm os lojistas, né, que é como se fosse uma franquia, né, e reapresentar tudo isso num período curtíssimo de tempo, até porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Casa-Cor, ele é uma amostra, então ele tem um prazo de abertura e um prazo de fechamento. E uma das questões que a gente assina contratos e tudo mais, um dos quesitos ou de umas cláusulas contratuais é se a loja ou o ambiente que você está fazendo ele não estiver aberto, você paga uma multa diária. Porque é uma falta de respeito com o visitante, que ele pagou em alguns casos para visitar o Casa-Cor e tu chegas lá e o ambiente está fechado. Não pode, né? Meu Deus. Tudo dando errado. Mas é a partir daí, eu acho que Deus sempre coloca a gente à prova, né? A cruz nunca é mais pesada do que você consegue carregar, né? E aí o que acontece? Chegou na hora, nós fizemos, eu digo, bom, a gente tem que mudar isso aqui rapidamente. E aí nós decidimos montar uma boate dentro do banheiro banheiro masculino do Casa-Cor. E, cara, foi sensacional. Foi a sensação. Foi a sensação. Foi nesse que você recebeu a premiação. Foi. Porque o que acontece? O banheiro, ele tinha duas caras, né? Era o banheiro do dia e o banheiro da noite. Então, eu não podia deixar a boate acontecendo 24 horas, por uma questão que o Casa-Cor mesmo pedia que fosse uma coisa mais controlada e tudo mais, e até porque ele precisava estar claro para ele poder aparecer, né? Então, o banheiro era lindo durante o dia e à noite mudava-se tudo. Por isso o projeto Luminotécnico que ganhou o prêmio, por quê? Porque ele tinha dois efeitos de iluminação. Ele tinha uma iluminação diária, que ele fazia, que você podia usar e tal, e tinha uns efeitos de iluminação bem simples, mas tinha. E quando nós transformávamos ele, que a ideia era, a cada dia ele funcionasse 30 minutos como se fosse um banheiro boate. E aí ele deixava de ser um banheiro exclusivamente masculino e passava a ter a visitação do público. Cara, e aí ele mudava a iluminação, nós tínhamos efeitos de fumaça, uma máquina de gelo seco saindo fumaça por todos os lados, efeitos de raio laser. Cara, nós estamos falando em 2012, né? Mais de 10 anos. Era a sensação. Eu fui a São Paulo comprar toda a iluminação, porque não tinha em Belém.
Olha como são as coisas, né? E trouxemos tudo de lá, cara. Liguei para o escritório da Espanha, digo, eu preciso de contatos, me arranjo distribuidores. E aí a gente foi na fonte, conseguiu trazer fibra ótica, que isso era algo impensável. A gente conseguiu trabalhar com alguns efeitos de fibra ótica dentro do banheiro. E foi uma coisa muito interessante, porque quando o banheiro começava a funcionar durante o dia, ele era para uso do público masculino, né? Porque era o banheiro masculino, que ele funcionava como banheiro. Não era uma coisa assim que tu entravas, passeavas e saías. Ele era o banheiro masculino que funcionava. E, Michel, naquela época não era tanto como hoje, que as pessoas vão no restaurante, no bar, no hotel, e eles vão pro banheiro tirar foto. Hoje é uma moda, né? Mas naquela época tu conseguiste fazer com que o banheiro fosse esse ambiente. Em 2012, né? 2012, foi uma coisa assim fora da curva. Quando eu apresentei a ideia, o Izan vai até se aborrecer com isso, mas quando eu apresentei a ideia para o Casacor, eu dei uma filtrada nas informações. Porque era uma coisa tão diferente e tão fora da curva que eles disseram, não, esse cara não vai dar certo, isso é uma loucura. Então nós apresentamos algumas coisas e eu disse, vamos ter surpresas nesse projeto. E aí o projeto, quando foi apresentado, foi realmente a sensação. Tanto é assim que o que estava previsto 30 minutos durante o dia ou a noite, durante um dia, eram 30 minutos que ele funcionava como banheiro boate. Cara, inverteu. Eles só queriam que o banheiro funcionasse como banheiro boate, porque ele acabou virando a apresentação. A atração. Assim. Cara, foi uma coisa assim. Imagina, você entrava num banheiro, música, DJ dentro do banheiro. Muito diferente, muito diferente. Então, nós estamos falando de 11 anos atrás. 11 anos atrás e com mais coisas. Num momento onde tu tinhas uma limitação de produtos, de efeitos, e eu te confesso que quando nós fizemos isso, a maior preocupação que nós tínhamos é que esse banheiro fosse vendável, né? Porque a gente marca tendências. Eu digo, cara, isso não vai vender em lugar nenhum. A Deca colocou o produto ali também para ser uma amostra, né? E por incrível que pareça, antes de chegar ao final da mostra, que foram aproximadamente 45 a 50 dias de mostra, todos os produtos estavam vendidos. Porque eles são vendidos como produtos usados, né? A gente não pode trabalhar ele com produtos novos. Alguns clientes meus compraram, outros clientes que foram no Casacor e gostaram das ideias, eles compraram todos os produtos. Então, ele era pedras de granito de chão a teto, então eram chapas imensas. Locomover isso daí era um filme de terror. Eu acho que o pessoal ali, na época, os meninos da Brasil Granitos fizeram, acho que o impossível. Eram 14 homens carregando as chapas. Michel, fala um pouquinho como é a sensação de receber uma premiação em um ambiente, como você falou no início, que a maioria não tem nem interesse em fazer. Talvez hoje, né, 11 anos depois, mudou. Mas naquela época, em 2012, eu lembro, eu fui na Casacor, né, fui olhar lá na época, era bem próximo ao Polo Joalheiro. Na verdade, era um terreno que pertencia à importadora, mas era um casarão, se eu não estou enganado, era um prédio, alguma coisa. Tinha uma construção que não podia ser demolida por um fator histórico que tinha. Hoje eu não sei em que pé ficou a situação, mas tinha um fator histórico importante e por isso nós pegamos a pior parte do Casacor, que era a parte antiga e que você não podia fazer grandes intervenções. Então nós mantivemos a estrutura e viemos como se estivéssemos construindo paredes internas para que eu não podia furar a parede. Só para você ter uma ideia. Foi um filme de terror. E aí, qual a sensação no final depois? A sensação foi maravilhosa, porque quando nós fizemos o evento e começamos a aparecer, o Casacor começou a sofrer intervenções de pessoas querendo saber mais sobre o escritório. Então, para o próprio Casacor foi uma surpresa. Mas naquela época o escritório aqui no Brasil já existia. Eu tinha acabado de abrir o escritório, né? Tava dando os primeiros passos, os primeiros acordos comerciais. Todo começo é sempre muito difícil, né? Apesar que você vem com uma bagagem legal, mas aqui ninguém me conhecia. Então tu estás um pouco desbravando o teu próprio território. E olha que eu sou formado pela UNAMA. Aqui em Belém, eu sou formado pela UNAMA. Mas como eu me formei e fui diretamente para o mestrado na Espanha, eu praticamente perdi 10 anos de negociações, de contatos, de negócios. E também existe outra coisa, né, Michel? A maioria dos escritórios, eles nascem aqui e vão para o exterior. Você fez o inverso. O caminho inverso. Você fez o caminho inverso. Você veio do exterior para o teu lugar.
Mas olha, pode parecer uma bobagem, mas eu tive algumas dificuldades, sim. Quer dizer, você nunca é profeta na sua própria terra, né? É verdade. Né? E aí a gente tem que provar que é melhor do que o que dizem que você é bom. Então, isso para mim sempre foi uma experiência de vida que sempre me atrai. Voltando ao prêmio do Casacor, foi um prêmio que nós recebemos e eu te confesso que foi para mim uma surpresa. Eu não esperava receber um prêmio eu sou especialista em iluminação e receber um prêmio num projeto luminotécnico num dos menores espaços do Casacor, que é um banheiro, né, um banheiro de 20 e poucos metros quadrados, quer dizer, um banheiro grande, mas para uma amostra é nada, né? E aí isso foi uma surpresa assim maravilhosa. Ainda te digo mais, a Deca ela tem uma premiação interna que todos os banheiros do Brasil inteiro ela faz uma premiação dos melhores banheiros a nível Brasil. E nós ficamos entre os 30 melhores banheiros do Brasil. Nossa. Foi assim algo Iniciar a empresa sendo premiado, eu acho que já é um sucesso. Não, foi uma... Mas entenda, o sucesso não é algo que aparece por acaso. Por trás existiu todo um processo. Todo um trabalho, toda uma situação que a gente vem conversando a nível de tudo. De conhecimento, de estudos, de dedicação, revés, porque o revés que nos deram num Casacor, tu diz, eu vou abandonar, eu desisto e que venha outro e toque um projeto e faça uma coisa igual, né? Similar. Porque Casacor não pode ser igual. Casacor tu não pode fazer uma coisa simples, uma coisa ok. Uma coisa que você encontra em qualquer lugar que você vai. Não dá. Tu tens que marcar tendências. É uma inovação. Exato, porque tu tens que trazer o que... Quando uma pessoa vai a um Casacor, ele vai com uma expectativa muito alta. Então tu tens que suprir essas expectativas, ainda que seja dentro de um banheiro. Você entendeu? Então é muito legal porque você vê tudo o que está acontecendo a nível de tecnologias, de produtos. Todos os lojistas, todos os fabricantes, eles querem botar o produto mais caro. Eu lembro que eu botei já no ano de 2014, 2015, nós fizemos o Casacor, que nós fizemos a Suite Master aqui em Belém. E nessa Suite Master, a Deca mandou pra gente um prototipo. Porque a Suite Master era o quarto, um closet gigantesco e um banheiro imenso. E aí qual era a ideia? Que quando a Deca mandou as louças, eles tinham acabado de lançar a linha Gold. Cara, eles mandaram as louças, elas vieram contadas. O cara veio me entregar em mãos as peças. E nós pedimos e conseguimos uma louça que era um prototipo da Deca para aquele ano, onde eles queriam lançar um padrão a nível de louças japonesas. Tu já deve ter visto, com certeza, aquela que tem controle remoto e tudo mais. Levanta a tampa do vaso. Exatamente, faz a limpeza, faz a higienização e tudo mais. Nós conseguimos trazer uma peça dessa para cá. E foi assim, todo mundo queria ver. Claro, a mostra de Casacor é um cenário, não funciona. Esse caso desse banheiro não funcionava, porque era o banheiro de uma suíte, então era só uma amostra. Mas o banheiro com todo o processo de higienização, controle remoto, cara, a peça custava na época, só o vaso sanitário custava em torno de R$25 mil. E não estava em linha de produção. Eles fazem uma espécie de um termômetro e disparam no Casacor. Bora ver como é que é a aceitação. Se isso tem, do público. É um pouco um termômetro para ver como é que funciona. E as amostras são maravilhosas para isso. É um teste de mercado. Sim, para ver se vale a pena fazer um projeto tanto que não foi para frente. Não foi para frente, mas nós conseguimos trazer essa peça. Cara, pra você ter uma ideia, a peça, quando acabou o Casacor, essa peça ela já tinha que voltar porque ela ia para um Casacor Fortaleza. Então, o cara veio aqui para pegar a peça e desmontar com maior cuidado. Pra você ter uma ideia, o cara estava fazendo a desmontagem, era uma equipe da Deca, coisa que não é normal, né? Era uma equipe da Deca e eles vinham com luvas, velho, desmontando tudo. Por quê? Porque a ideia era que o produto não podia ter qualquer baque, qualquer coisa, porque esse produto ia rodar o Brasil inteiro em várias amostras de Casacor. Então é isso que eu te digo, a tendência de um Casacor é precisamente essa, é tu te lançares no mercado como um produto, um projeto inovador, um projeto fora da curva, onde tu não tens limites. E isso foi um impacto para o Michel Fadul? Foi, não tenha dúvidas. Esse projeto, eu acho que ele foi um divisor de águas. Você imagina, chegando, uma série de dificuldades, com muito conhecimento, mas com muitas limitações para chegar ao público final, ao meu público final, que era o meu cliente.
E aí eu comecei uma trajetória, uma trilha muito lenta de você, sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem dar carteirada que eu sou melhor ou eu sou pior do que ninguém, mas mostrando que você é diferente, entendeu? E isso foi um processo lento que a gente conseguiu fazer, mas esse projeto foi um divisor de águas. Pra você ter uma ideia, 6 meses depois, todo o investimento que nós tínhamos feito no Casacô, que foi todo próprio, nós tivemos muito poucos patrocinadores. Imagina, você chegando, não conhecia ninguém, ninguém vai chegar e vai te dar o melhor produto para um ambiente que é um banheiro. Em 6 meses de investimento, nós conseguimos recuperar 2x do que tinha sido feito. Para tu veres como é um investimento, é uma vitrine e é uma amostra que funciona. Legal. Michel, a gente falando, mas antes eu quero agradecer aos nossos parceiros, apoiadores de sempre, né? Assessoria Belém, Senhora Imob, que é a nossa parceira, o Michel aqui, quero mandar um abraço dos nossos amigos Maico e Aline, que são parceiraços aí. E Michel, só um parênteses, vou te dar um spoiler, hein? Olha só. Vou dar um spoiler. Corta esse pedaço e pode lançar na rede social. Vou dar um spoiler. Você falou agora do Michael e da Aline, que são os proprietários da Dimari. Da Dimari. Né? Nós estamos fazendo o projeto da nova Dimari. Corta esse pedaço, já lança na internet. Olha, a assessora está aqui atrás das câmeras. Esse projeto ele já está pronto, já foi aprovado. João, é um dos projetos mais únicos, espetaculares que a gente fez. Ele tem uns efeitos de fachada super diferentes. A Bruna, que é a nossa assessora de imprensa, que ela tá aqui, né? Ela tá aqui nos bastidores. A Bruna fez umas filmagens e postou, sem saber, claro, coitadinha da Bruna. Bruna, pelo amor de Deus, isso não tá aprovado, corta. E nós tiramos rapidamente das redes sociais. Já tá aprovado? Já foi aprovado. Então esse pedaço aqui vai ser cortado, a gente já vai lançar na internet, pode patrocinar para espalhar para todo mundo. Perfeito. Gente, a gente tá falando aqui sobre a história do Michel Fadul, e o Michel, eu queria que o Michel falasse pra gente antes de finalizar, porque a gente sempre bate um papo quando a gente consegue se encontrar, e o Michel falou que ele hoje atende, lógico, né, o Brasil inteiro, mas hoje você está com um trabalho sendo executado em quais cidades, Michel? Olha, nós temos projetos em Fortaleza, temos projeto em São Paulo, nós terminamos agora um projeto em São Paulo, um apartamento de quase 100 metros quadrados, 100% realizado pela nossa equipe. Estamos com um apartamento em Porto Alegre, que já está em fase de execução, no interior de Porto Alegre. É uma cidade chamada Nova Petrópolis, que fica ali na zona, na rota romântica, né? Que é Gramado, se eu não me engano, Flores da Cunha e Nova Petrópolis. Esse apartamento já está em processo de execução. Fortaleza, Manaus, eu cheguei agora de Manaus, tanto que nós tivemos que remarcar nossas reuniões, porque houve uma situação que eu tive que ir a Manaus, que a gente pega algumas obras em Manaus, né, de alguns clientes. Então, é um público que, pelo fato da gente trabalhar com um segundo escritório na Espanha, quer dizer, Belém e Espanha, então o trabalhar à distância para nós não é um problema. A gente consegue administrar muito bem isso daí. Então trabalhamos hoje em Manaus, Fortaleza nós temos obra, São Paulo nós temos, Porto Alegre, temos um apartamento, uma casa no Rio de Janeiro, na zona de Maricá, que estamos ainda fechando os últimos detalhes de contrato, por se tratar o projeto todo realizado pela nossa central aqui em Belém. E o que é interessante, o escritório da Espanha ele funciona como se fosse uma grande antena, né? Onde ele capta tudo que está acontecendo de tecnologias, de novidades, de arquitetura, manda para a gente tem que estar sempre um passo à frente da nossa concorrência. Lá? Tenho. O escritório continua aberto lá. O escritório continua aberto lá. Só que a função do escritório da Espanha já não é mais o projeto estudar as tendências. É estudar tendências. Legal. Por quê? Porque a gente precisa disso para estar um passo à frente da nossa concorrência, né? Veja, eu acho que o cliente, quando nos procura para fazer a sua casa, para fazer o seu apartamento, cara, é o teu lar, é aquela coisa que tem que ser única, é aquela coisa que tem que ser a tua cara. E essa questão é uma coisa que a gente bate muito dentro do escritório. Quer dizer,
Não há uma fórmula do tipo, o apartamento que funcionou, o projeto que funcionou para o João vai funcionar para a Bruna ou para o Michel. Não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá. Hoje, na verdade, Michel, hoje a gente encontra muito isso. Muito, né? No mercado. Infelizmente, né? Infelizmente a gente é até uma conversa que nós tivemos há um tempo atrás, falando que existe muitos arquitetos e existe o arquiteto. Sem desmerecer ninguém, claro, mas eu acho que é uma questão que a gente conversou sobre isso e eu te disse várias vezes, até hoje eu não consigo parar de estudar. Não tem como. Eu estou fazendo uma pós agora, velho. Quer dizer, já estou com mestrado, estou fazendo outro. Quer dizer, qual é a ideia? É que a gente não pare de estudar, porque as tecnologias estão entrando. E esse nosso mercado ele é muito rápido, muito volátil em algumas coisas. Porque nós trabalhamos com moda. A arquitetura é moda, irmão. Não tem jeito. Você vai trabalhar com arquitetura, você tem produtos que estão na moda, produtos que estão na tendência. Por exemplo, hoje a moda qual é? Ripado. Hoje todo mundo tem que ter um ambiente que tem que ter um elemento ripado, alguma coisa. Isso há 5 anos atrás não existia. Eu fui, inclusive, com o Maico essa semana na casa de um amigo que tinha um ambiente ripado. Ele mandou fazer um ambiente desse. É aquele negócio, é a tendência. Aí tu me dizes, bom, isso aí vai permanecer pro resto da vida? Não, daqui a pouco, sei lá, ano que vem isso pode não ser mais a tendência, né? Assim como são os papéis de parede, que tem muita novidade, entra muita coisa nova. Então, a nossa função como profissional, eu costumo sempre dizer, nós somos camaleões. Somos camaleões. Não é o que o Michel quer num projeto, jamais. É o que o João precisa. Então, a minha entrevista que eu faço com o cliente é aquela situação onde a gente tem uma coisa do tipo, eu passo quase 1h30 batendo um papo prévio. Eu sigo uma lista, né? São 14 páginas de um roteiro que eu já tenho, né? Você que está acostumado a fazer os roteiros, eu tenho 14 páginas de roteiro e a gente vai conversando para eu saber qual é a realidade ou o que o João quer para dentro do apartamento dele. Em cima do roteiro você consegue desenvolver o projeto. Claro, porque é uma maneira de eu ser mais assertivo e não perder tempo. Lembra aquela história que nós conversamos? Velocidade? Eu preciso da velocidade no meu projeto. Eu não posso ficar com um projeto mais do que 30 dias dentro do escritório, porque ele começa a ficar caro para dentro da empresa. Então, além de projetista, além de profissional, nós somos empresários. Eu sou empresário, você é empresário, então a gente sabe o que é isso. Então eu preciso fazer como se fosse um projeto, o projeto ele entrasse como se fosse um processo em série. Então tá entrando esse, já tem que estar saindo, tá entrando, mas ele tem que ser assertivo. Senão você prende sua equipe, você não consegue pensar em outra coisa. É um filme de terror, porque o projeto ele vai, aí chega lá na frente, na hora da entrega, ele volta de novo para estaca zero, aí começa tudo de novo. Então, quer dizer, é um ciclo vicioso que não acaba. Então, a gente precisa dar um pouco de direcionamento. Então, esse processo da entrevista, do bate-papo e tudo mais, ele faz com que eu seja muito mais assertivo. É o famoso briefing. Sim. Onde eu consigo entender o que tu queres, se tu queres uma cama de casal normal, se tu queres uma cama queen, se tu queres uma cama king. Então, quando eu projeto, e o mais importante, quanto você quer gastar? Que é a pergunta do milhão. Qual é o teu investimento? Porque eu posso fazer aquele projeto espetacular. Porra, João, esse projeto ficou lindo, é tudo que eu quero, só que não cabe no teu bolso. Então é como se eu botasse um caramelo e tirasse da sua boca. E isso é o pior que pode acontecer, porque o cliente pode até fechar da maneira onde ele encaixa, mas ele vai ficar sempre com aquela visão do tipo, porra, eu queria aquele projeto e não esse. Né? Então essa preocupação, por isso que eu te digo, nós somos muito camaleões. Nós tentamos ajustar um projeto da melhor forma possível para que encaixe no teu bolso e seja o que tu queres. Satisfação. A satisfação hoje ela é muito necessária, né? Ainda mais num mercado como esse que hoje, depois de pandemia, a gente nota que houve uma mudança muito grande na arquitetura, né? Eu nunca fiz tanto home office como agora, pós-pandemia. Na arquitetura e no cliente, principalmente. O cliente ficou muito mais exigente. Mais do que isso, eu acho que o cliente ele consegue ver o que ele precisa. Já não é mais aquela casa onde ela é uma vitrine para todo mundo entrar. Ele viu mais a necessidade. Viu a necessidade. Exatamente. Mais a necessidade. Muito legal, Michel, falar sobre isso. Nosso bate-papo aqui, muito legal. O Clube de Negócios é isso.
e a gente receber aqui profissionais, empreendedores, médicos, arquitetos. É uma satisfação enorme hoje receber esse cara que foi muito difícil, gente, pra gente conseguir um horário na agenda dele. Graças à Bruna que ficou, né, no pé dele para conseguir um horário na agenda dele. Muito bacana. E se a gente deixar aqui, a gente passa 5, 6 horas tranquilamente conversando. O maior prazer, aqui, cara. Falando sobre, mas infelizmente nós trabalhamos com o tempo, né? Michel, uma satisfação enorme, né, nossa, do Clube de Negócios, toda a nossa equipe receber você aqui. Tenho certeza que esse episódio aqui vai ficar marcado, vai ser um sucesso. E quero te agradecer por disponibilizar esse tempo. Sei que seu tempo também é bem difícil, mas quero te agradecer pela oportunidade da sua presença aqui nesse lugar, contribuindo com cada um de nós, porque sem dúvida alguma, com as tuas falas, eu tirei algo para minha área. E isso é muito bacana. Eu acho que isso é bom, né? Essa troca de experiência. Uma troca de experiência, é muito certo isso aí. Quero te agradecer. E a última pergunta que eu tenho para fazer para o Michel é o seguinte, Michel, Ai, meu Deus. Quais as expectativas para o próximo ano que vem pela frente aí, a Michel Fadul Arquitetura? Olha, nós passamos por um processo agora de mudança de logo-marca, né? Identidade visual. A identidade visual mudou. Afinal de contas, são 20 anos. Né, de mercado. Uma hora tem que fazer uns ajustes. Eu pensava fazer um lift e na verdade fizeram uma cirurgia completa. Entendeu? Mas ficou muito diferente. Então essa mudança faz com que a gente veja que a gente não pode estacionar no tempo. Com certeza. Né? E linkando isso daí, as expectativas para 2024 são as melhores possíveis. Né? Nós estamos num momento político um pouco diferente, né? Nós estamos com alguns freios em algumas situações, mas eu acho que a gente não pode perder a positividade em tudo isso, né? Eu acho que as dificuldades, elas forjam o profissional a ser um profissional melhor, né? Meu pai sempre dizia, né? Em ambiente de calmaria, a pessoa não se desenvolve, não cresce. Então, eu acho que essa dificuldade faz com que a gente corra atrás de novos negócios, novas tendências, novos mercados. Então eu tenho muita expectativa positiva para 2024. Nós estamos vendo aí que, por exemplo, agora Salinas está explodindo na parte da construção civil, né? Está sendo redescoberta a cidade de Salinas, que era algo que a gente tinha deixado escondido, né? Esquecido aí por um tempo, e a gente está vendo que é um mercado que está com muita ação. É um mercado que a gente está focando dentro do escritório, né? Eu acredito que a gente chama de segunda moradia, né? Que é casa de praia. Olha, eu não sei o que te dizer, mas essa segunda moradia já está começando a virar a primeira, viu? Muitas pessoas, né? Você até tocou na questão do home office. Sim. Muitas pessoas estão indo na quinta, voltando na segunda, ou seja, passando 3 dias apenas aqui. Exato. E já morando lá. E é uma cidade que é maravilhosa. Eu adoro Salinas. Eu adoro Salinas. Só que aquilo para mim é um paraíso, não é trabalho. Ir para Salinas tocar obra para mim é maravilhoso. Imagina só você trabalhando ali na beira da praia, tomando uma aguinha de coco. Poxa, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, meu amigo. Então, expectativas para 2024, as melhores possíveis. Muito legal, muito legal. Michel, muito obrigado de todo o coração. Nós do Clube de Negócios, nosso podcast. Quero agradecer também, ela não está aparecendo aqui, mas a Bruna, né? Bruna, obrigado pelo milagre de trazer o Michel aqui. A Bruna é ótima. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E você que nos acompanha toda terça às 20 horas, estamos no Spotify, YouTube e queremos sempre contar com a sua audiência. Obrigadão, Michel. Meu amigo, sucesso para você. Muito obrigado. Um abraço grande para você. Tudo de bom. Show.